Olá pessoal, tudo bem? Talvez o que eu vá falar aqui seja um pouco impactante para você, meu irmão, minha irmã, você que é obreiro, você que é pastor, você que tem a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, você que um dia Deus lhe chamou e talvez você um dia foi chamado, mas hoje está desviado, ou quem sabe até nunca foi chamado, é um aventureiro do Evangelho. Mas essa relação que nós vamos trazer aqui é fruto exatamente da nossa vivência diária no meio do povo de Deus. Porque talvez alguém diga assim, é mensagem de carapuça, mas é mensagem de carapuça. É para as pessoas colocarem sobre a sua cabeça e se corrigirem, ou se desconcertarem de vez ou se corrigirem. Até porque o obreiro, o pastor, o obreiro, o pregador que está na igreja, que está observando o rebanho do Senhor e lê a Bíblia, estuda e ora, ele aplica a palavra de Deus ao momento que a igreja está vivendo. Né? Então observe, imagine pastores, obreiros, crentes que são uma vergonha para o Evangelho. Né? Será que aí na sua igreja, existem pessoas assim? Será? Ou seria apenas imaginação? Isso aqui apenas não é para apontar A, B, C ou D, não, mas é uma palavra de despertamento. E muitos, com certeza, irão colocar a carapuça para apontar, fazer uma autoanálise que está errada e precisa se corrigir, e também uma carapuça de proteção para não errar aqueles que estão agindo corretamente. Mas antes eu quero ler um texto na palavra de Deus, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, queridos, quem prega o Evangelho, quem ensina a palavra, precisa viver antes a palavra, precisa ser o exemplo dos fiéis. Então imaginem só, um obreiro, um crente, um pastor, alguém que se diz servo de Deus com essas características. Será que aí na sua igreja tem pastores ou demais obreiros com essas características que passamos agora a relacionar? Observe. Imagina um pastor, um obreiro, um crente, mentiroso, ladrão, estelionatário, fraudulento, um adúltero, prostituto, um pedófilo. Será que aí na sua igreja tem? Será que você conhece alguém assim? Imagine um pastor, um obreiro que usa o nome do seu pai, da sua mãe, de um amigo, de um irmão da igreja, de um irmão de sangue, por exemplo, para pedir dinheiro emprestado, para emprestar o dinheiro que não é seu, para fraudar, para enganar, para roubar. E por onde passa, as pessoas dizem, aquele irmão é um veaco, é um desonesto, aquele pastor, não acreditem nele, porque ele é um corrupto, ele é um mentiroso. Imaginem só. Imagine um pastor, um obreiro, irmãos, que é comerciante, é um negociante, ele tem o seu negócio no comércio, a sua empresa, e para fechar qualquer negócio com alguém, ele mente, ele engana, ele faz o papel do diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz, lá em João 8,44, que Satanás ele mente porque ele é o pai da mentira. Ora, se ele mente porque é o pai da mentira, o mentiroso é filho do diabo. Imagine um pastor, um obreiro, um crente, filho do diabo, fazendo negócios fraudulentos, enganando, mentindo. Imagina só. Imagina um pastor, um obreiro, um crente, alguém que está na igreja, entra ano, sai ano, ocupando os bancos da igreja, às vezes até orando. Por isso que eu tenho dito o seguinte, não adianta oração, não adianta clamor, não adianta jejum, não adianta vigília, não adianta sacrifício nenhum, se antes o altar não for consertado. O altar precisa ser consertado para que a oração seja recepcionada por Deus e a vitória venha. Então imagine um pastor, um obreiro, um crente que é comerciante, e aí na sua comunidade ele tem a fama de enrolão, de mentiroso, de fraudulento. Não é? Imagina um crente, irmãos. Imagina um obreiro que trabalha com equipamentos eletrônicos, por exemplo. Nós temos vários exemplos de irmãos que trabalham com equipamento eletrônico, trabalham com oficina, trabalham com tecnologia. Não é? E aí ele pega equipamentos de alguém, das pessoas, ele desmonta tudo, ele vende as peças, ele engana, ele mente, ele aumenta preço, ele fica dando desculpa esfarrapada. Imagina, eu tenho um exemplo, não é? De recentemente, uma determinada pessoa, ela aborreceu tanto um cliente que esse cliente precisou partir para agressão física, irmão. Já pensou? Que coisa! Tem crentes que se passam para isso, são tão fraudulentos, são
tão desonestos que terminam tirando as pessoas do sério. Mas você se controle, não saia do sério por causa dessas pessoas, de maneira nenhuma. Ore por elas, porque talvez ainda haja salvação para essas pessoas. Imagina, queridos, um crente, um obreiro, que é um profissional liberal, como por exemplo um pedreiro, um técnico em informática, um eletricista, um mecânico, e aí ele come todo o dinheiro do cliente e fica com aquela conversinha mole, enganando, enrolando, não é, dando calote, a pessoa procurando ele para concluir o negócio e ele enganando, dando justificativas, e muitas vezes até está na igreja ocupando um púlpito, pregando, ensinando o povo, até cobrando de forma tão veemente dos crentes, sendo ele um corrupto de marca maior, não é? Mas você imagina, irmãos, um pastor, um obreiro que vive nas mãos de agiota, imagina só um pastor, um obreiro, um crente, irmão, agiota. Muitas vezes até você sabia que tem pessoas, irmãos, que pegam dinheiro, crentes, estou falando de pessoas que estão na igreja. Aí você pode dizer, mas irmão Giovanni, o senhor está falando dos crentes? Não, irmão, estou abrindo os olhos. Mas por que o senhor não fala dos católicos, do espírita, disso? Não me interessa a religião dos outros. Me interessa o meio em que eu vivo e que eu observo todos os dias. Nós observamos a corrupção reinando na vida de tantas pessoas que se dizem servo de Deus, e o pior de tudo, pessoas que estão ensinando na igreja, irmãos, fraudando, enganando. Então nós não podemos estar alheios a isso de maneira nenhuma. Então imagina um pastor, um obreiro, um crente que é um agiota. Imagina, irmão, um crente charlatão que diz que é determinado profissional, mas não se formou para aquilo e engana as pessoas, rouba as pessoas, mente, frauda. Imagina só. Aí você diz, e tem isso, irmão Giovanni? Tem, nós conhecemos muitos. Então, queridos, essa relação ela é fruto de experiências nossas com crentes falsos, com falsos crentes. Aí eu pergunto, será que aí na sua igreja tem algum pastor, obreiro ou crente com esses valores, com esses comportamentos? Se tiver, meu irmão, tenha muito cuidado com ele, porque ele não passa de uma serpente camuflada de peixe. Mas, por outro lado, ore por ele, interceda por ele, porque talvez ainda haja esperança. Existem exemplos na Bíblia que Deus disse, não ore mais por esta causa, não ore mais por este povo. Você lendo Jeremias capítulo 7 até o 15, você vai ver ali Jeremias várias vezes insistindo, orando pelo povo, e Deus dizendo, não ore por este povo, porque eu não sou mais com este povo. No capítulo 2 de 1 Samuel, você vai ver ali que Eli orientou os filhos dele, que eram pastores, eram sacerdotes da igreja, do povo de Deus. Eli era o sumo sacerdote e os filhos sacerdotes. E a Bíblia diz que a recomendação de Eli não serviu para aqueles moços, por quê? Porque o Senhor os queria matar. E o pastor Donald Stamps, explicando essa expressão, o significado de o Senhor os queria matar, ele diz que é porque o tempo da salvação já havia passado para aqueles homens. Eles pecavam tanto e tão abertamente e tinham conhecimento de Deus que Deus já os havia condenado à morte. Então tenha muito cuidado com essas pessoas, mas continue orando por elas. Não cesse de orar. Agora, se Deus falar intimamente a você, porque isso tem que ter intimidade com Deus para Deus dizer, não ore mais, aí você para de orar. Não deixe de orar por essas pessoas simplesmente por raiva, por ódio, não é? por mágoa, ressentimento, não, de maneira nenhuma. Agora, não queira aproximação com eles, porque são desonestos e a qualquer momento podem passar a mão no que é seu. Podem lhe dar uma rasteira. E essas pessoas estão dentro da igreja. Mas, irmão, eu costumo dizer o seguinte, que essas pessoas, em se tratando de crentes simples, de ovelhas, tudo isso é o reflexo de uma liderança corrompida na igreja no Brasil. O problema, o mal da igreja não são as ovelhas são contaminadas, porque o mal está no altar, o mal está na liderança. Eles estão como Isaías no capítulo 1, versículo 6, Isaías diz, vocês estão podres, do alto da cabeça à planta do pé, como uma ferida que precisa ser tratada urgentemente. E aí Isaías continua nesse mesmo capítulo dizendo, não adianta os vossos sacrifícios, as vossas orações, as vossas festas solenes, as vossas santas ceias, não adianta. Santas ceias pomposas, cheia de gente, de cantor, de pregador, se as mãos dos líderes estão podres, estão sujas de sangue. Primeiro, conserto do altar e depois sacrifício para que Deus mande
receba as orações e traga vitória sobre o seu povo. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Observe aí na sua igreja se tem esse tipo de crente, esse tipo de pastor, esse tipo de obreiro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.